Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu considero até bem interessante, sobre as fases das nossas vidas aí, que na verdade eu acredito que o equilíbrio é tudo na vida do ser humano. E muitas vezes a gente passa pela nossa vida, pela nossa existência, se desligando assim de algumas coisas que são muito importantes. E uma das coisas que eu considero mais importantes é justamente me manter equilibrada, centrada. E é lógico que a vida que a gente leva no plano físico, com todos os desafios que a gente tem, muitas vezes é difícil de nós conseguirmos nos manter centrados e equilibrados. Quando novos, depois que a gente termina aí os estudos, faz a sua faculdade ou começa a trabalhar, enfim, a gente entra naquela busca de conquistar, né? De estarmos buscando conquistar para termos uma estabilidade, uma vida confortável, né? Onde a gente possa envelhecer com uma certa tranquilidade, uma certa dignidade, né? Essa é a busca de todo ser humano e é uma coisa normal, é uma coisa natural. Isso faz parte também do processo evolutivo do espírito. E eu tenho observado que muitas vezes a gente vai entrando naquela roda viva, né? Vivendo tão intensamente essa coisa de buscar, de ter, de adquirir, que muitas vezes a gente termina deixando um pouco de lado o ser. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Como anda a nossa busca pelo nosso ser? A gente investe uma vida inteira, muitas vezes, no ter. E muitas vezes a gente chega numa idade que a gente já tem o necessário, a gente já tem o conforto que precisa, a gente já tem a segurança que precisa, e a gente continua investindo desesperadamente no ter. E aí, nesse meio tempo, como vai indo o seu ser? Como vai indo o nosso ser? Eu tenho investido no meu ser? Porque investir no ser é uma coisa profunda. Requer, para que eu esteja equilibrada, centrada, conectada com a energia de Deus, com a energia do amor próprio, com a energia do bem-querer, do carinho pelo próximo. Eu preciso ser. E eu preciso investir no meu ser. Até porque, quando nós reencarnamos, a gente vem com o propósito de um combo, crescer sob todos os aspectos da nossa vida. Então, em que momento que a gente realmente consegue ou vem buscando equilibrar o ter e o ser? Porque para que eu possa ser, eu preciso verdadeiramente me observar,
percebendo internamente quais são as minhas necessidades, as minhas limitações, o que existe de bom dentro do meu ser, que eu preciso investir nesse lado bom que existe dentro de mim. Eu preciso fazer esse lado bom crescer. E às vezes a gente dá tão pouca atenção para o nosso ser interior. A gente esquece muitas vezes que se eu não estiver bem, se eu não estiver em equilíbrio, se eu não estiver vivendo a minha paz, nada do que eu possa conquistar materialmente vai me deixar com aquela sensação de paz e tranquilidade, aquela sensação de vibrar na energia do amor, feliz. Porque a felicidade de um ser centrado e equilibrado é tudo na vida da gente. Quando nós estamos verdadeiramente centrados, equilibrados, vibrando na nossa energia de amor, em conexão com a energia do amor de Deus, a gente verdadeiramente não precisa de muito. A gente consegue encontrar a felicidade no menos, muitas vezes. A gente deixa de precisar tanto, de ter mais. Então, eu desejei muito conversar com vocês sobre isso hoje, porque a gente tem observado, eu tenho observado muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas se perdendo em ilusões, em decepções. E aí muitas vezes, quando a gente está tão focado em ter, a gente foca para fora, a gente não foca o nosso interior. Porque quando a gente foca o nosso interior, o nosso ser, a gente começa a perceber muitas vezes que a gente tira o foco das nossas dificuldades e fica focando o ter, buscando lá fora, quando na verdade a gente tem que mergulhar dentro da gente, para que a gente possa encontrar o nosso melhor. Porque quando a gente encontra o nosso melhor, a gente consegue dissolver as nossas dificuldades de maneira tranquila, serena. E a gente só dissolve as nossas dificuldades aceitando, entendendo que elas estão ali, que elas são parte de cada um de nós, cada uma das nossas dificuldades estão ali de uma certa forma para estarem colaborando para o nosso processo de crescimento interior. E a gente só investe no nosso ser quando a gente faz esse mergulho dentro da gente, quando a gente se dá esse presente. E é muito difícil de fazer esse mergulho dentro da gente. Talvez seja mais difícil do que se lançar em ter, investir em ter. Muitas vezes é tão difícil fazer o mergulho dentro da gente que a gente precisa de ajuda de profissionais, de psicólogos, de terapeutas. E por que não? Que coisa boa é poder se conhecer, investir na nossa paz interior. Porque só tem paz interior quem se conhece e quem se aceita exatamente do jeito que é. A gente jamais vai ter paz se a gente não conseguir conviver com as nossas dificuldades, as nossas limitações. Porque conviver com as nossas dificuldades e as nossas limitações não é atribuir ao outro aquilo que eu não consigo dissolver e resolver dentro de mim. Então,
Vamos investir no nosso bem-estar, no nosso crescimento, na nossa paz. Vamos mergulhar dentro de cada um de nós e investir no nosso ser, o que o nosso ser está clamando, está pedindo, está precisando para encontrar a verdadeira paz. E aí, à medida que a gente vai se encontrando, a gente vai se despindo das necessidades externas, da necessidade de ter, de ter, de ter, de ter. A gente vai se conectando com a necessidade de ser. Porque a verdade é que o dia que nós voltarmos para a pátria espiritual, voltaremos só em espírito. Deixaremos tudo aquilo que nós nos preocupamos tanto em ter, desequilibradamente, no sentido da ânsia de só buscar o ter. Eu estou falando quando há desequilíbrio. E aí, quando a gente chega lá, a gente vai percebendo, puxa vida, eu quis tanto o ter e esqueci do ser. Resultado? Vou voltar para uma próxima encarnação com novos planejamentos e, muito possivelmente, buscando focar mais o meu ser. Normalmente, é mais ou menos por aí que acontece. Então vamos investir também no nosso ser enquanto temos tempo, enquanto é possível, para que possamos viver a nossa paz. É isso aí, meus queridos. Hoje o meu desejo foi de conversar com vocês sobre esse assunto. Desejo imensamente que todos vocês tenham uma noite abençoada, cheia de luz, uma noite cheia de amor, de carinho e muito bem-querer. Que assim seja.